vou ler o texto que está em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. Diz assim: depois dele, Eleazar, entre os 3 valentes que estavam com Davi, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E se voltou o povo para junto dele, somente a tomar o despojo. Essa história aqui conta, esses versículos contam que um dos valentes de Davi, o subtítulo desses versículos é Os Valentes de Davi. Um desses 3 valentes pegou a espada para lutar contra os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus. E ele batalhou tanto, ele pelejou tanto, que a espada ficou grudada na mão. Ele não conseguia tirar a espada da mão, mesmo depois que a luta acabou. De tanto que ele pelejou, com tanto empenho, ele pelejou sem olhar para nada em volta. Ele lutou só esperando a vitória, sem duvidar a hora nenhuma. E ele estava tão certo daquilo que ele queria, que acabou a luta e a espada ficou grudada na mão dele. A partir desse versículo 8, esse capítulo tem o seguinte título: Os Valentes de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, como todos nós sabemos. Como guerreiro, Davi conquistou territórios e não experimentou derrota. Porque a Bíblia diz, está lá em 2 Samuel 8:6, está escrito assim: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E o exército de Davi foi apelidado de exército invencível. Ao lado de Davi, havia homens que o apoiavam o tempo inteiro. Inicialmente, esses homens eram sem perfil algum. Quando fugiu de Saul, que era o rei de Israel, Davi os encontrou na caverna de Adulão. E diz assim, ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eles eram com ele uns 400 homens, lá em 1 Samuel 22:2. Davi se tornou chefe desses homens, que à primeira vista eram pessoas sem qualquer futuro, homens sem qualquer perfil. Então Davi os formou, treinou esses homens, e eles se tornaram valentes, homens bem-sucedidos, e tiveram as suas vidas transformadas, foram honrados por Deus e receberam destaque de Deus. Tiveram seus nomes cantados e contados em um capítulo da Bíblia que foi dedicado a eles, a fim de que fossem lembrados até os dias de hoje. Vejam como Deus faz. Deus pegou esses homens endividados, sem futuro, escondidos dentro de uma caverna, pegou esses homens, Davi treinou esses homens, eles foram transformados por Deus, e agora eles tiveram seus nomes cantados, um capítulo na Bíblia dedicado a eles, para que eles fossem lembrados até o dia de hoje. E eles alcançaram tudo isso debaixo da liderança de Davi. Eles se sobressaíram e se tornaram homens valorosos. Lá em 1 Crônicas 12, versículo 2, diz assim: tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Lembram de Davi com Golias, que era a arma que ele utilizava? Ele sabia manejar uma funda? Dos gaditas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e de lança. Seu rosto era como de leões, eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Estes, os filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor deles valia por 100 homens, e o maior deles valia por 1000 homens. Esses eram os valentes de Davi.
todo valente é reconhecido e tem a sua marca. Todos aqueles que se destacam têm um sinal próprio em suas vidas. Os valentes são chamados para conquistar e eles não se intimidam. Davi tinha uma equipe que se sobressaía como uma equipe guerreira. A respeito de alguns, foi registrado o que fizeram. Eleazar foi um deles e a seu respeito registrou-se o seguinte: ele feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pregada a espada. Eleazar tinha algumas características próprias que fizeram com que se tornasse conhecido como um dos 3 maiores valentes de Davi. Mas que características são essas? O que é que Eleazar e esses 2 outros homens tinham? Que características eram essas? A primeira característica de Eleazar, como valente de Davi, era a fidelidade. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, diz a palavra de Deus no versículo 9, Eleazar não era um problema. Eleazar era uma solução para os problemas de Davi e do seu povo. Antes de se encontrar com Davi, sua situação era crítica, mas depois ele se tornou uma bênção. Tornou-se um discípulo de Davi e a Bíblia diz que ele estava com Davi. Um dos segredos para a vitória e que destaca o valente é a sua fidelidade. Em primeiro lugar, para com Deus. Em segundo lugar, com aqueles que Deus coloca sob autoridade, com autoridade sobre ele. A começar pelos nossos pais, os nossos líderes, a sua família, o plano de Deus para a sua vida. O valente de Deus, como o valente de Davi, ele é fiel ao plano de Deus para a sua vida. Muitas pessoas se tornam ingratas porque desprezam aquilo que receberam de Deus, o seu chamado, e logo se esquecem de onde Deus os tirou e de quem eles eram. Mas Eleazar não esqueceu de onde Deus o tirou. Ele era um daqueles endividados, um daqueles amargurados de espírito, sem esperança. Deus o tirou daquela situação e fez dele um valente de Davi. Alguns dizem: eu te amo, mas não quero mais andar com você, como se amar fosse um sentimento. Na verdade, irmãos, amar é uma atitude que nós devemos ter todos os dias para com o nosso próximo. Eleazar tinha uma aliança com Davi e gratidão por Davi ter sido um instrumento de Deus para resgatá-lo da situação em que ele vivia. Fidelidade é característica de alguém fiel e digno de fé. Ele era confiável. Quando temos aliança com Deus, nós honramos a Deus, honramos aos nossos pais e honramos aqueles a quem Deus coloca sobre nós como autoridade. A vitória de Davi é devida por ter se cercado de homens valentes. Eles não eram apenas fortes, eles eram principalmente fiéis. A segunda característica de Eleazar que encontramos presente em todos os valentes é a disposição para se cansar. Eleazar, diz a palavra de Deus, cansou a mão. Diz assim, até lhe cansar a mão. Não existe guerra que não canse. Alguns ainda pensam que podem se tornar guerreiros e podem se tornar vencedores sem qualquer tipo de cansaço. O cansaço físico, o cansaço emocional e o cansaço espiritual são naturais naqueles que se esmeram e que se envolvem e se dedicam a qualquer tipo de trabalho, principalmente o trabalho espiritual. O valente não tem preguiça, o valente não se esconde, não foge, não escapa quando vê algo por fazer. O valente do Senhor não fica preso dentro da sua casa, preocupado com as suas próprias coisas. Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem nos arregimentou? O Senhor Jesus. Ele dá tudo de si e não tem tempo ruim. Ele tem uma mente excelente, tem uma visão de conquista.
Ele sabe qual é a sua função. Todos nós queremos ter nossas vidas transformadas. Todos nós queremos receber honra da parte de Deus. Todos nós queremos que Deus satisfaça os desejos dos nossos corações. Todos nós precisamos também prestar atenção às características dos valentes de Deus. Daqueles que Deus transformou de desvalidos e endividados deste mundo em guerreiros valentes e parte de um exército invencível. É por isso que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos, na verdade, invencíveis. Mas nessas circunstâncias, nós somos chamados para uma conquista. Davi é uma figura de Jesus. Os que se acham em aperto, endividados, amargurados de espíritos, são chamados à restauração de suas almas, restauração do seu estado físico, emocional e espiritual. Mas Deus restaura para uma conquista. Quando Davi entendeu que fora Deus quem o tirou de trás das malhadas, como pastor de ovelhas, e o colocou como príncipe sobre Israel, ele então deu o melhor de si. Seus discípulos seguiram seu exemplo, porque Davi era modelo de valente. Cansaço físico e emocional não são nada demais. Noites mal dormidas e outras renúncias são comuns aos valentes. Mas a recompensa sempre vem e os valentes de Deus colherão os seus frutos. A terceira característica que encontramos em Eleazar, o valente de Davi e do Senhor, é a perseverança. Até lhe cansar a mão e ficar pregada à espada. Eleazar não parou. Lutou tanto que a espada se tornou a sua própria mão. Que tremendo! Não desistir é outra característica do valente. Ele persevera, ele não para, ele vai até o fim, custe o que custar. De vez em quando eu ouço alguns dizerem que querem dar um tempo. Dizem que estão cansados, que pretendem descansar um pouco para retomar mais tarde. Eu já ouvi até gente dizer, mas se eu desviar depois eu volto. Esse é um dos maiores enganos do inimigo. Jesus nunca parou, por mais difícil que fosse a circunstância. Um atleta não pode parar de correr, porque se ele parar de correr, ele perde o ritmo e não vai chegar ao final. E pior, não vai chegar ao pódio, que é o que ele almeja. Diminuir a marcha é possível, mas parar nunca. Paulo diz, sede firmes e constantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. A constância na guerra é um desafio para todos nós, mas é o que nos garante a vitória. Nós vivemos numa guerra espiritual. Isso aqui não é uma brincadeira. Há uma guerra espiritual e o nosso inimigo que guerreia contra nós, ele não dorme e ele não descansa. A quarta característica do valente Eleazar é que vemos que ele apega-se à espada. Sua mão não se separou mais da espada. Paulo nos ensina que devemos tomar a espada do Espírito nessa guerra espiritual. É a palavra de Deus. Ele se apegou à espada de tanto lutar. Ler e meditar na palavra simplesmente não surte efeito. E não nos faz valentes. Valente é aquele que vive a palavra e usa essa palavra contra o inimigo, como fez Jesus. Jesus venceu aquelas tentações usando a sua espada, usando a palavra. Ele profetiza, o valente, evangeliza, ensina, fala em tempo e fora de tempo e também luta por sua vida familiar, por sua vida profissional. Sua espada derrota o inimigo sempre. De tanto usá-la, fica pegada a mão. A mão fala das nossas ações, a mão fala daquilo que nós fazemos, fala das nossas obras. O valente tem a palavra de Deus como estilo de vida. Ele considera os princípios e tem temor de Deus. Eleazar não conseguia mais abrir a mão e soltar a espada. Sua mão ficou apegada à espada. E Paulo disse que o bom obreiro do Senhor deve manejar bem a espada, que é a palavra de Deus.
Todo valente tem a espada, que é a palavra de Deus, pegada à sua mão, e a sua mão pegada à palavra, e dela não se aparta. Pela palavra profética, as trevas se dissipam, os demônios fogem, as maldições são quebradas, a salvação brota, a vida se estabelece. Paulo disse assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Manejar bem é ser adestrado na espada, saber responder com sabedoria e usar a palavra com autoridade. A quinta característica do valente do Senhor é que vemos em Eleazar, o que vemos em Eleazar é que ele toma a causa de todos. Eleazar, o valente de Davi, guerreou como se tudo dependesse dele. Essa é a postura de um guerreiro. Ele sabe que cada um tem a sua parte na batalha, na guerra, mas ele faz o seu trabalho como se ele errasse tudo, como se ele errasse tudo estaria perdido. Muitas vezes o pai de família faz assim. Ele sustenta a casa, ele trabalha, ele se esforça para que todos os membros da família estejam bem. E Deus quer de nós essa mesma disposição, esse mesmo desprendimento que nós possamos fazer para com Ele. Somos uma equipe, somos um corpo, somos uma família. Temos que ter consciência de que somos um corpo e que a conquista é sempre coletiva. Porém, não podemos descuidar daquilo que nos cabe fazer nesse todo. Não podemos negligenciar com a nossa parte. Eleazar lutou como se tudo dependesse dele e ao mesmo tempo se tudo dependesse de Deus. Assim pensa e age o valente. Ele não espera pelos outros, ele age, ele tem iniciativa, ele assume a responsabilidade, independente da atitude dos outros. Se os outros não fizerem, não faz mal. O valente não murmura, ele faz. Deus pode contar com ele e pode confiar nele se todos os outros falharem. Esse é o raciocínio do vencedor. Ele não espera pelos outros para fazer a sua parte no todo, para ver se tudo vai dar certo. Ele trabalha para que tudo dê certo e por isso Deus confia nele e entrega a ele a honra devida. Muita gente quer honra. Muita gente quer honra dentro da família, muita gente quer honra na vida profissional, muita gente quer honra na vida espiritual, mas pouca gente está disposta a agir como um valente. Deus pode confiar em você? Diz assim a palavra de Deus. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. O valente disponibiliza os recursos, ele dá alimento, assim como o pai de família faz. Ele vai para o trabalho, ele abre mão de muitas coisas para trazer as coisas para dentro de casa. Ele pensa na coletividade e não apenas em si mesmo. Todos puderam usufruir do despojo, pois o valente é altruísta. O valente não é egoísta. Ele não faz as coisas para a sua própria glória e nem para o seu próprio bem-estar. Ele pensa na coletividade, mas sobretudo na obra de Deus. Ele não faz para A nem para B, ele faz para Deus. Ele é que é galardoador daqueles que o buscam. Aquele foi um dia de grande livramento do Senhor. O Senhor honrou a atitude de Eleazar. Ele fez a sua parte e Deus fez a parte dele. Deus o honrou porque Eleazar não desistiu, não parou e perseverou até o fim. Deus permitiu que ele colhesse os louros da vitória, porque ele plantou trabalho, plantou perseverança e plantou altruísmo. Então Deus providenciou o livramento. Muitos querem livramento, honra e mudança na sua vida, mas sem guerra, sem esforço e sem dedicação. Livramento é a resposta de Deus a um coração cheio de fé, perseverante, altruísta e convicto de que vale a pena lutar. Só os libertos são valentes e alcançam o livramento. A libertação acontece em nosso interior.
E é a libertação que nos permite perseverar, continuar lutando, cansados, oprimidos às vezes, mas plantando sempre. Só os libertos perseveram. Quem não é liberto não consegue perseverar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. É essa liberdade que faz com que a gente persevere apesar das circunstâncias. É essa liberdade que faz com que a gente continue apesar de um cenário terrível. É essa liberdade que faz com que acreditemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É essa liberdade que nos faz enxergar que quem se aproxima de Deus tem que crer primeiro que Ele existe, mas em segundo lugar tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A sua vida não vai acabar assim, mas só se você for liberto, você começa a enxergar o galardão de Deus na sua vida. O livramento, ao contrário da libertação, ele é exterior. É a ação de Deus, a fim de que todos vejam a recompensa dos libertos. Eu vou repetir. O livramento de Deus, quando Deus tira você daquela situação, como tirou aqueles homens, a libertação é exterior. Ela existe para que todos vejam mesmo. O livramento é a ação de Deus, a fim de que todos vejam a recompensa daquele que é liberto, daquele que persevera nele. Os libertos já alcançaram pela fé a vitória. A vitória certamente virá para todos os libertos. É só uma questão de tempo, até que Deus, no tempo dele, mostre ao mundo a recompensa de ser liberto. A colheita do liberto é a honra de Deus. A colheita do liberto é a transformação que ocorre à vista de todos, porque aquela transformação interior, ela não é feita à vista de todos. Ela é feita andando no caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só andando no caminho, perseverando no caminho, é que nós somos libertos. E em seguida, Deus dá a honra que nós tanto desejamos. A transformação ocorre ao longo do caminho que Jesus disse que é. E Ele pega os desvalidos desse mundo, Ele pega aqueles que não são, Ele pega aqueles sem perspectiva, Ele pega os amargurados de espírito, liberta e dá a eles um bom futuro. Amém. A Bíblia diz assim: deveras há um bom futuro para você. O meu futuro não é mau, o meu futuro não é de desgraça e nem de infelicidade. O meu futuro é na presença do Senhor e por isso ele é um bom futuro. Amém. Os valentes do Senhor tomam a sua causa particular e a causa da coletividade e combatem até alcançarem o livramento. A libertação e recebe do Senhor a honra. A palavra diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Isso é dar honra àquele que persevera em seu caminho. Deus levantou Davi para tomar o lugar de Saul, porque Saul havia falhado como rei. Saul deixara de ser um valente e por isso ele foi rejeitado. Era preciso retomar o propósito da conquista. Davi foi chamado para conquistar. Eu e você somos chamados para conquistar. Ainda que digam que nós somos os desvalidos desse mundo, os endividados desse mundo, os sem esperança desse mundo, aqueles que não têm jeito, não importa. Por ser valente, a equipe de Davi também era formada por pessoas valentes. Só os valentes conquistam. A escolha é minha e sua. Permaneceremos em nossas limitações, em nossa mediocridade, ou avançaremos para as novas conquistas. Continuaremos a ser chamados de pessoas sem esperança, continuaremos a ser chamados de endividados, continuaremos a ser chamados de pessoas sem condições, ou vamos pegar a espada e vamos lutar com vontade, vamos sair da mediocridade, vamos sair e vamos avançar para as
conquistas que Deus tem para nós. Tudo depende da visão que nós temos do reino. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 11:12. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É tempo de renunciar ao medo, à passividade, à falta de ação. Comece a acreditar, porque quem se aproxima de Deus também tem que ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai mudar a sua vida. Acredite nisso. Não é mentira. Quem mente é o diabo quando diz que a sua vida não tem um bom futuro. É ele quem está mentindo. O Senhor está selecionando os seus valentes. Jesus escolheu 12 valentes. Eles revolucionaram o mundo. Agora é a nossa vez. Está tudo em nossas mãos. Nós somos a igreja. A nossa postura determinará o que nós seremos como pessoas, como servos de Deus, como igreja e como nação nos próximos anos. Que registro ficará da sua existência? O que é que vai ficar registrado a seu respeito na sua passagem na terra? Não venha dizer que não adianta, que você fez tudo errado, porque não é tarde. Nunca é tarde. Deus está sempre disposto a abrir uma folha branca diante de você e escrever uma nova história. Eu já orei por muitas pessoas com uma certa idade, e elas se curvaram diante de Deus. Deus mostrou a folha branca e eles recomeçaram uma nova história com Deus. A Bíblia diz que mesmo que você esteja velho, você continua a dar fruto. Não tem isso com Deus. Deus está selecionando os seus valentes, irmãos. Que registro ficará da minha e da sua existência? Qual dos seus feitos extraordinários marcará a sua trajetória de vida aqui na terra? Os valentes ainda estão sendo gerados por Deus e por Ele forjados nos dias de hoje. É a sua vez, é a minha vez. Você quer ser um valente do Senhor? Valentes nasceram para vencer, nasceram para conquistar, nasceram para fazer história, para marcar a vida das pessoas. Sejamos nós também valentes do Senhor. É tempo ainda. Como é que você marca a vida da pessoa? Você nunca esquece alguém que falou de Jesus para você, que Deus usou para mudar a sua vida. É por isso que aqueles homens eram fiéis a Davi. Eles nunca esqueceram aquele homem que Deus usou para mudar as suas vidas. Eles estavam desenganados. Então Deus usou Davi. Ele falou de Deus a eles. Ele ensinou a eles tudo o que ele sabia. E a história daqueles homens mudou. Sejamos nós valentes do Senhor, a fim de que nossos nomes estejam escritos diante de Deus como memorial. Está lá em Apocalipse 21:7. Aquele que vencer. Nós somos mais do que vencedores. Ao valente que superar as crises, ao valente que superar as adversidades, ao valente que vencer a si mesmo, ao valente que vencer o medo, ao valente que vencer as suas fraquezas, ao valente que se dispuser a ser transformado por Deus, aquele que vencer, eu darei um novo nome, a coroa da vida. O que espera por nós não é pouca recompensa, é muita recompensa, é a vida eterna. Mas Deus não quer nos transformar no céu, não. Ele quer começar aqui. Ele quer nos fazer vencedores aqui, irmãos, aqui. Nós somos mais do que vencedores, é nesse mundo aqui. É aqui que Ele quer começar. Assim como Ele fez com aqueles valentes. Eles não foram valentes no céu. Eles não foram vencedores só no céu. Eles foram vencedores aqui, nessa terra, nessa vida. Eles não tinham esperança alguma. Que esperança tem um homem endividado, angustiado e arrasado escondido dentro de uma caverna? Que esperança tem para um homem desse? Nenhuma. Mas Deus é o Deus do impossível. Não importa qual é o seu problema, não importa o tamanho da sua caverna,
quão fundo ela esteja, quão endividado você esteja, quão amargurado de espírito você seja, Deus quer transformar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida e quer transformar você num valente invencível. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não tem demônio que possa te parar, porque eu e você somos a igreja de Jesus Cristo na terra. Eu e você somos invencíveis como aquele exército de Davi. Eles lutavam com armas desse mundo, e nós lutamos com armas espirituais que Jesus Cristo nos deixou. Que nós possamos nos transformar nesses valentes que Deus quer e espera de nós. Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos renova, a tua palavra nos encoraja, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos lava, a tua palavra nos limpa, Senhor. Obrigada por essa palavra que é luz, Senhor, para os nossos olhos, que é um candeeiro diante dos nossos caminhos, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, Pai. Obrigada, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar e a vencer, para receber de Ti, Senhor, a honra nesse mundo, Senhor, e a coroa da vida. Te agradecemos em nome de Jesus.